do manifold. Fazer uma carga de gás por superaquecimento, ao invés de fazer por massa, é mais prático e mais simples do que pensam algumas pessoas. Veja, por que é prático? Já não precisa de balança, é menos coisa para comprar e carregar. E também não precisa saber quantas gramas de fluido refrigerante se usa naquele sistema. É muito comum a gente chegar num lugar e a etiqueta do produto está danificada. Não tem essa informação ali sobre quantas gramas de fluido refrigerante se deve colocar naquele sistema. Mas isso não é dificuldade se a gente fizer a carga de refrigerante ou superaquecimento. Se a gente usar o superaquecimento para determinar o final da carga de refrigerante. Então, olha, são 4 passos básicos, tá? O primeiro é medir temperatura na linha de sucção. Depois medir pressão de baixa do sistema. Daí, relacionar por meio de uma tabela a pressão de baixa com a temperatura de evaporação para o fluido refrigerante. O quarto e último passo é comparar a temperatura de sucção com a temperatura de evaporação. Pronto, já sabe como está o superaquecimento do sistema. Então, vamos começar com o cálculo de um circuito simples, um circuito de um refrigerador. Depois a gente vai poder fazer para condicionadores de ar do tipo split, inclusive inverter, e até câmaras frigoríficas. O cálculo é o mesmo. Então vamos iniciar. Repassando, vamos precisar medir a temperatura na linha de sucção. Por que nós vamos considerar ela aqui mais próxima ao compressor e não mais próximo ao evaporador? Veja, vamos fazer o superaquecimento total do sistema, ao invés de fazer o cálculo do superaquecimento útil, porque há vezes em que a gente não tem uma seção horizontal mais próxima ao evaporador para calcular. Tá? Isso é muito comum em refrigeradores e freezers. Tá? Por isso que a gente vai fazer aqui calculando o superaquecimento total. Mas a gente vê que funciona, tá? Depois nós precisamos dar informação sobre a pressão do sistema e a temperatura de evaporação para aquela pressão, relacionando por meio de uma tabela. Se o superaquecimento estiver alto, tem que colocar mais refrigerante no sistema para poder chegar ao nível correto do superaquecimento. Supondo que nós medimos na linha de sucção e chegamos a verificar que está em 7 graus positivos, a temperatura de sucção, a gente sabe que a temperatura do fluido refrigerante naquele ponto, lá dentro da tubulação, são 7 graus. Tá? E digamos que nós medimos e chegamos a verificar uma pressão de 3,6 PSI. Agora vamos usar a tabela. Considerando o R134A, 3,6 PSI de pressão na baixa. O R134A vai evaporar a menos 21 graus. Então é só relacionar a informação da coluna de pressão, vir pela linha e relacionar com a informação dessa linha aqui de temperatura em graus Celsius para o R134A. É assim que a gente chega a saber que a temperatura de evaporação para o R134A a 3,6 PSI de pressão é de menos 21 graus. Agora, a gente vai usar uma fórmula que simplifica o processo. O superaquecimento é igual a temperatura de sucção, medida com termômetro, menos a temperatura de evaporação, que é inferida por meio da tabela. Então, temperatura de sucção, 7, menos temperatura de evaporação, menos 21. Superaquecimento é igual a 7 mais 21, superaquecimento igual a 28. Vamos rever para não sobrar dúvida. A temperatura de sucção de 7 graus menos 21 vai resultar aqui nos 28 K devido
as convenções matemáticas que vimos quando estávamos lá no ensino fundamental. Tá? Se alguém está um pouco esquecido, é fácil fazer uma revisão e não errar no cálculo aqui, porque isso aqui sim é que precisa de toda atenção para não errar, tá? Não chegar à conclusão errada. Note o seguinte, antes do parênteses você tem um sinal, mas subentende-se que entre eles você tem o 1, tá? E aí lembrando que a operação de multiplicação de números com sinais iguais resulta em um número com sinal positivo. Se aqui fosse mais vezes mais, o resultado seria mais. Sendo menos vezes menos, o resultado também é mais. Se fosse menos vezes mais, o resultado seria menos 21 aqui, e não mais 21. Então, o motivo pelo qual nós temos superaquecimento de 7 menos 21, superaquecimento de 7 mais 21, superaquecimento igual a 28K, que é muito alto, tá, para um sistema. Por quê? Porque o compressor precisa ser arrefecido, senão o óleo dentro dele vai perder a viscosidade e o compressor vai quebrar por falta de lubrificação. Então, conforme se recomenda, a temperatura no compressor ela é arrefecida justamente pelo fluido refrigerante que chega numa certa temperatura que vai fazer baixar a temperatura do compressor. E essa temperatura é garantida pelo superaquecimento até 20K. Tá? Falando sobre o superaquecimento útil, lembrando, né, que nós estamos considerando aqui a medida do superaquecimento total, que é a medida próxima ao compressor. Quando se fala do superaquecimento útil, ele também tem que estar dentro de uma faixa. Tá? Os fabricantes informam nos manuais a faixa do superaquecimento útil, aquele lá próximo do evaporador. Por exemplo, esse aqui diz que se o superaquecimento estiver entre 5 graus Celsius e 7 graus Celsius, a carga de refrigerante está correta. Tá? Já esse outro manual, que é de um inverter, tá, não informa qual o superaquecimento útil para o sistema, apesar de nós termos essa informação por meio de tabelas dos fabricantes de refrigerante, não dos fabricantes de equipamento. Aqui já um manual para unidades condensadoras para circuitos frigoríficos, tá? De câmaras frigoríficas. Então aqui nós temos também a informação de que pelo padrão adotado pelos fabricantes de válvula de expansão, o superaquecimento útil varia entre 4 graus Celsius e 8 graus Celsius, que são os valores recomendados. O que acontece é o seguinte, quando a gente ensina em sala de aula o que a gente faz em campo, a gente tem a oportunidade de ver o que funciona e o que não funciona. Uma das coisas que funcionam é trabalhar com uma faixa de superaquecimento útil bom, de 4 graus Celsius até 11 graus Celsius. Na verdade, de 4K até 11K. Tá? Alguma coisa mais ao meio pode ser mais interessante, onde a gente tem que ver como o equipamento está se comportando. Tá? A gente observa, por exemplo, se a sucção, se a linha de sucção mais próxima ao compressor está fria e úmida, ou se tem gelo. Se está chegando gelo no compressor, então é um problema muito sério. Tá? Mas, considerando essa faixa de 4 a 11, na verdade, é bom. E de 11 a 15 ainda é aceitável, mesmo para o superaquecimento útil. Tá? Você pode fazer as suas experiências em campo e verificar que isso realmente funciona. Tá? Pode conferir essa informação com quaisquer dos colegas que também aplicam a teoria na prática, eles vão falar alguma coisa muito parecida. Então é interessante você conseguir dominar o cálculo do superaquecimento para que você possa tirar suas próprias conclusões. Tá? Então se baliza pelo que o fabricante do equipamento informa, que
deveria ser quem mais conhece o equipamento, mas quando você coloca aquilo na prática, em campo, coisas como a condição do clima, a temperatura naquele dia, tudo isso vai influenciar como funciona o sistema e é preciso compreender isso. Voltando a falar do nosso exemplo, o superaquecimento de 28 está muito alto, é preciso colocar refrigerante nesse sistema. Vamos supor que a gente coloca mais refrigerante, agora a pressão de baixa passa a ser 9,6 PSI. A temperatura de evaporação, então, é de menos 14 graus Celsius, tá, para o R134, a essa pressão. Colocando no gráfico novamente, nós vemos que mexeu com a temperatura medida também, é natural, botou mais refrigerante, tá? E a temperatura de sucção passa a ser 1 grau, menos a temperatura de evaporação de 14, então nós temos 1 mais 14, superaquecimento igual a 15, tá? Então, nesse ponto, o superaquecimento está ok, ainda mais considerando que esse é o superaquecimento total, então o superaquecimento útil do evaporador está ok, o sistema está funcionando bem, tá? Mas o que aconteceria se a temperatura medida na sucção fosse, por exemplo, de menos 13 graus? Bom, o superaquecimento seria muito baixo, veja, tendo menos 13 graus na temperatura de sucção, menos 14 de temperatura de evaporação, seria o resultado de 1 grau de superaquecimento, tá? Muito pouco. Então, é fácil o vapor voltar a ser líquido e golpear o compressor, tá? É isso que aconteceria. Então, quer dizer, quanto maior o superaquecimento, tá, do fluido refrigerante, mais distante ele vai estar dessa linha, tá, esse ponto de saturação no qual ele muda de fase. Só que se ele estiver longe demais, então não vai arrefecer o compressor, tá? Então ele tem que estar dentro de uma faixa que seja segura para o compressor e boa para o desempenho do sistema. Vamos deixar para um próximo vídeo a correção do que vocês mesmos podem fazer para calcular o superaquecimento do R410A em um split inverter. É aquela situação das imagens lá no começo do vídeo, tá? A temperatura na linha de sucção, considere ela 19,3 graus Celsius. E a pressão na linha de sucção, 105,6 PSI, tá? Uma coisa interessante que a gente vai analisar naquela situação é que a temperatura externa era de 24 graus Celsius. Como isso influenciou o sistema? Vamos falar disso no próximo vídeo, tá? E caso você não consiga uma tabela de condição de saturação para o R410A, você pode usar essa aqui, tá? Que só rever o vídeo e você vai ver essa tabela aqui, você vai poder relacionar a pressão e a temperatura para o R410A. Finalizando, quero agradecer a sua atenção e convidá-los a se inscrever no nosso canal, acionar o sininho de notificações para serem avisados sempre que a gente postar um vídeo novo e continuar visitando a nossa página no Facebook, Refrigeração, Ar-Condicionado e muito mais. Porque há muito mais sobre o que precisamos falar, além de mecânica, eletrotécnica, eletrônica e outras coisas que contribuem para o nosso desenvolvimento profissional. Até a próxima, um forte abraço.